Mili, Neymar fora, a volta do Lucas Paquetá, algumas experiências do Ancelotti também, né, nesse time. Qual que é a tua impressão dessa convocação? Boa noite, Diego, Alícia, todas e todos aqui com a gente. Então, assim, acho que todo mundo que acompanha o futebol de perto fica um pouco aliviado por não ter o Neymar, né? Não é nada pessoalmente contra o Neymar, é você não convocar alguém que não vem jogando bem, só por direito histórico, né? Então, a seleção não é lugar para que jogador se recupere. Acho que ele deixou muito claro isso. O Ancelotti disse isso muito textualmente, assim, a seleção não só vem para cá quem tiver tinindo fisicamente. Então, isso foi um alívio. Eu tenho algumas críticas a essa lista, assim, a gente sempre tem, né, Diego? Assim, nunca houve, eu acho, na história desse país, a convocação de uma seleção que tenha sido, assim, unânime. Ah, isso, gostamos, adoramos. Não tem. Não tem nas fases boas, não tem nas fases ruins. O que eu acho? Eu acho que tem uma coisa estranha no gol, assim, num Bento jogando na Arábia convocado, não entendo. Hugo Souza do Corinthians, não entendo a convocação. Para mim não é goleiro nível seleção. É um goleiro tecnicamente muito bom, mas não para a seleção. Léo Jardim, Brazão, são goleiros que estão jogando mais do que esses dois. Então tem essas estranhezas, a falta de um meia. Matheus Pereira deveria ter sido convocado, Fabrício Bruno foi, do Cruzeiro, né? Caio Jorge também foi, do Cruzeiro. Então, ele viu o Cruzeiro jogando, né? E, por algum motivo, ele não convocou o Matheus Pereira. Gostaria de ter podido perguntar isso para ele. Na coletiva, essa pergunta não foi feita. Mas é uma seleção mais com a cara dele, como você disse mesmo, assim. E, então, a gente vai ver. Faltam só 2 jogos, as eliminatórias. O Brasil vai se classificar, porque quase todo mundo vai se classificar. São 2 jogos fáceis, embora um na altitude, né? 4.000 e tantos metros de altitude. Vamos ver o que o Ancelotti vai achar de jogar. O filho dele não gostou muito, não. Assim, foi com o Botafogo lá para uma altitude bem menor e não gostou. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Alice, e você, o que achou da convocação do Ancelotti? Lembrando que são poucos jogadores, né, do Brasileirão convocados. Você acha que tinha espaço para mais? Boa noite. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu acho que tinha espaço para mais, sim, Diego. Concordo com isso. Assim, jogadores de campeonatos, né, não, sem muito destaque na Europa, o próprio campeonato russo, o Sauditão, como mencionou a Mili, para mim não qualifica um jogador mais do que um atleta que está voando no Campeonato Brasileiro, com todas as dificuldades do nosso calendário, dos gramados, da arbitragem. Nossos jogadores estão sendo muito testados aqui e vejo também o espaço, que eles deveriam ter espaço maior na seleção. O que eu achei positivo, mais positivo de tudo, foi realmente o discurso do Ancelotti, se ele se segurar na prática, que o jogador só vai ter espaço na seleção se estiver 100% fisicamente. Ninguém tem espaço garantido, não tem vaga cativa na seleção. Então, embora no caso do Neymar ele tenha dito que é um atleta que todo mundo já conhece, que não precisa ser testado, ele fez questão de dizer que a questão física é muito, eu vou aspas, né, para Ancelotti, muito, muito importante. Então, não vai dar para dizer depois que convocou, porque é experiente, porque é bom para o vestiário, essas coisas que a gente já ouviu em convocações anteriores de outros técnicos, não vai dar para dizer isso daqui para frente. Pelo menos essa garantia o Ancelotti tentou dar hoje, de que esse é um dos principais critérios. E aí ele foi perguntado em relação ao Rodrigo, com quem ele já trabalhou muito tempo no Real Madrid, e ao próprio Neymar, e ele disse, eu não preciso dar satisfação ou explicação para ninguém, eles sabem que no futebol é isso, né? Isso é um princípio básico, se eles quiserem explicações, eles que me liguem. Então ele deixou foi muito mais incisivo do que ele foi na primeira convocação, em que ele chegou a dizer que tinha avisado o Neymar, enfim, ele acho que marcou o território mais do que da primeira vez. Vamos ver então o que ele disse sobre esse sentido, sobre o Neymar? Roda aí, pessoal. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana, mas Neymar não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros,
chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo o meu número tem. Não sei se Neymar tem o meu número, mas creio que sim. É isso aí, Neymar. Manda um zap para o Ancelotti. Enquanto isso, o Lucas Paquetá volta à seleção brasileira depois do afastamento, né? Em razão daquela investigação toda sobre manipulação de resultados de partidas de futebol na Inglaterra. Mili, e aí, o que a gente pode esperar do Paquetá? Pois é, eu acho que talvez a função de meia, não sei, assim, precisa ver como ele está emocionalmente, né? Ele tem vivido essa montanha-russa emocional, não sei como tá, talvez a CBF tenha essa informação, não sei também se é uma preocupação para a CBF, mas imagino que sim. E tecnicamente, ele é quem pode fazer a função de um meia, mais do que qualquer outro ali, embora eu não considere ele exatamente um meia. Não sei, eu tenho dúvidas em relação a essa convocação, sabe? Vamos ver, é um bom jogador, né? Nessa geração, a gente não tendo um meia, foi ele que muitas vezes fez a função. Agora, quando ele falou ali do Neymar, eu fiquei em dúvida se é fã ou hater ele falando do Neymar, não sabemos. Vamos ver as próximas convocações, mas concordo com o que ele disse. O Ancelotti ali falando sobre o Neymar. E você, Alicia, Paquetá, gostou ou não gostou? O que espera do Paquetá? O que a gente pode esperar do jogador? Ele é um nome que teria figurado provavelmente em outras listas se não fosse a questão da investigação, né? Até o Rodrigo Caetano respondeu pergunta sobre isso, dizendo que ele estava fora para que ele se preservasse, esse assunto se resolvesse, e agora que está resolvido não tem nenhum impedimento para chamá-lo. E é muito disso que a Mili falou, é uma posição em que o Brasil carece, não sei se de talento, pelo menos de talento que esteja brilhando na Europa e que, portanto, seja enxergado para a seleção brasileira. Até nessa divisão meio triste que eles fizeram de defensores, meio-campistas e atacantes, né? Parece que o futebol são 3 blocos de jogadores só. A gente vê que no nosso meio-campo é meio pobrinho, assim, né? Não tem uma abundância de talento e nem de nomes chamados. Então, o Paquetá, pela experiência que tem dentro da própria seleção, pelas características de jogo, acho que vai bem. A gente vai precisar ver como ele está emocionalmente, né? Ele sofreu, inclusive dentro de campo, no West Ham, muito por conta do que estava acontecendo lá de fora. Agora, aliviado, né? Ele já postou nas redes sociais também, muito feliz. Então, acho que contribui bastante para a seleção, sim, Diego. Vamos falar da briga agora pela camisa 9, rapidinho, Mili, porque parece uma briga acirrada, né? O João Pedro, Caio Jorge, convocados, além deles também, quem mais? O Matheus Cunha, o Richarlison, que foram chamados de novo, né? A briga é boa. Muita gente, se falta 10, sobra 9, né? E acho que vai ser uma briga, assim, realmente boa, ele escalar uma seleção muito ofensiva, né? Ou tá fora de balanço, assim, muito atacante para pouco zagueiro, né? E pouco armador, assim, não tem. Na verdade, não tem nem pouco armador, não tem. Alguém vai ter que fazer essa função sem ser esse cara, mas pelo visto o Ancelotti não vê, assim como eu vejo, um problema nisso. Então, acho que ele vai ter que jogar com 2 ou 3 atacantes ou deixar muita gente no banco. E a briga é realmente muito boa. E não acho que o Caio Jorge saia atrás nessa briga, não, tá? Então, vamos ter que ver em treinamento, em composição, quem vai ficar. Eu acho que não tem nada dado ainda. Nem talvez o próprio Ancelotti saiba. É treinamento mesmo e ver como essas composições podem ser feitas de uma maneira a ser efetivo, né? E não prejudicar também o meio de campo. Não adianta ele colocar muita gente lá na frente se faltar quem marque e lá atrás. Então é isso, ele vai ter que ver qual é a música que ele vai querer que essa seleção toque. Eu acho que nem mesmo ele saiba, sabe? Agora, assim, para elogiar, ele está falando um português, assim, Verdade. ele está tentando, né? Ele entendeu, ao contrário da Pia, que dirigiu a seleção feminina durante muitos anos, e nunca falou português. Boa, tá se esforçando bastante mesmo, tá dando para entender bem.